Simbora então, vamos juntos aqui. Muito feliz de estar novamente aqui com vocês hoje. Já faz um tempinho que eu não postava vídeo, então separei aqui, tô com uma listinha aqui de vídeos que eu quero postar aí nas próximas semanas. E começando por esse aqui, que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Esse é o objetivo. Bom, qual o assunto hoje aqui, pessoal? Vamos tratar sobre esperança matemática, tá? Que é o nosso famoso EV+, como nós podemos calcular, como você pode aplicar isso aqui de uma forma prática em qualquer tipo de método, tá? O conceito que eu vou mostrar aqui é referente a este método específico, porém, você pode aplicar isso aqui para método Panther, Live, com stop loss, sem stop loss, enfim. Basta que você adapte aí, se aproprie do conhecimento e coloque isso em prática. Se você assistiu o vídeo lá de como criar um dashboard para cantos, onde eu mostro como criar um dashboard parecido com esse aqui, só que para cantos, você pode aplicar, juntando esses conhecimentos, né, do que eu vou mostrar hoje, com aquela série de vídeos, você pode fazer uma ferramenta para qualquer tipo de método. E no que isso vai ser útil para você? Você nunca mais vai precisar fazer uma entrada aleatória. Você vai ter um conceito de expectativa de valor aqui na sua análise. Beleza? E como bônus, também vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode calcular oscilações de odds de forma linear, utilizando regressão, para complementar os dados aqui da nossa base com os jogos que a gente não teria feito entrada, para tentar identificar padrões em outros times que a gente não tem usado no método. Bom, para ficar mais claro, vamos ver isso aqui na prática, que tenho certeza que vocês vão entender e vão gostar do conteúdo. Bom, primeiramente então, só alinhando aqui as nossas ideias, eu tenho aqui uma planilha, essa planilha é um método específico de live, tá? Na verdade, o objetivo aqui é pegar o primeiro gol do favorito ainda no HT, certo? Bom, quais são as definições aqui de operação do nosso método aqui? Nós vamos entrar no pré-live na odd de fecho, tá? E vamos operar aqui somente times favoritos até a odd 2, a fim de pegar o gol. No HT, caso o gol não saia no HT, ou seja, terminou 0-0 HT, nós vamos fechar a posição. E caso saia o gol, nós vamos fechar logo após um gol a favor, pegando o nosso green, ou também, caso saia o gol contra, vamos assumir o red e fechar a posição. Então, beleza, o que eu precisaria aqui para calcular nossa expectativa de valor? Eu preciso, então, os win rates dos times, né? Bem simples, tá? Só que é o win rate específico do método, tá, pessoal? Não estou olhando aqui o win rate do jogo todo, estou olhando o win rate do primeiro gol. Do primeiro gol no HT. Se ele fez o primeiro gol lá no segundo tempo, para mim não serve. Eu preciso do gol no HT para obter o green. De uma forma bem geral, aqui eu estou observando aqui todas as principais ligas europeias, né? E a gente pode ver que considerando, né, a última temporada e mais o início dessa aí que está ocorrendo, nós temos um EV quase nulo aqui para o casa e um EV levemente negativo para o away. Conforme o padrão que vocês já conhecem aí, que a gente coloca nas ferramentas, essa escala de cor, ela tende do verde ao vermelho, conforme melhor é o nosso dado. Quanto melhor é o dado, mais verde fica aqui a célula. Quanto mais vermelho, pior. Então vou botar aqui até a odd 2, sem filtrar liga, sem filtrar nada. Só estou filtrando as odds, tá, pessoal? Nosso EV aqui neste método, linearmente, caso a gente fizesse a entrada em todos os times favoritos jogando em casa até a odd 2, na Europa, em todas essas ligas, são 2.606 jogos. Nosso EV está zerado aqui, certo? Não temos nenhuma expectativa de valor aqui. Porém, conforme nós vamos analisando aqui os jogos, e é óbvio que nós vamos ponderar também com o visitante, possivelmente nós vamos encontrar boas oportunidades aqui dentro deste método. Como que nós chegamos nesse resultado do EV, que é o objetivo aqui do nosso vídeo de hoje? Primeiramente, após definir aí o seu método, né, as regras aí do seu método, você vai precisar então do win rate do método, ok?
E vai precisar também da odd que você fez a entrada, tá? Principalmente. Talvez você precise mais dados, mas aqui conforme eu for evoluindo no vídeo com vocês, vocês vão entender melhor o conceito e vão poder aplicar em qualquer método. Beleza? Já que eu estou colocando esse método aqui como exemplo, vamos seguir aqui para a nossa aba de banco de dados, onde eu tenho então todos os jogos aí das últimas 2 temporadas. Deixa eu subir aqui para vocês darem uma olhadinha. Onde eu separo aqui os gols, né? Porque para esse método, como eu quero o primeiro gol, eu preciso saber, né? Aqui, ó, separando os gols, né? Nos minutos do gol, né? Do casa, do away. E aqui, sim, chega no ponto que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui o green, o red e o ajuste do método, já que o método tem o stop, né? Tem a regra de stop. Então eu tenho aqui todos esses dados. Você pode ver que ficou, a maioria está em branco aqui, eu não tenho esses dados, por quê? Porque são jogos em que não foram feitas entradas, tá? Porém, aqui, conforme eu for descendo aqui, você vai ver que tem alguns jogos aqui foi onde foram realizadas entradas reais. No momento que foi feita a entrada real, e após o resultado da bet, eu coloco aqui, então, aqui nesse caso aqui desse jogo aqui, só para mostrar para vocês. Real Madrid e Elche, foi feita a entrada e o Real Madrid fez um gol aos 8 minutos. Tá aqui, ó. Primeiro gol do home aos 8 minutos. Se aqui no away não tem gol, e não tem mesmo, porque ele foi 3-0 o jogo, né? Então a gente já conclui que pegamos o green aí neste jogo. E qual foi a porcentagem que a gente obteve aí no nosso green? 12,73% de lucro em cima da stake. E assim eu vou fazendo com todas as situações em todos os jogos. Então veja que para criar essa ferramenta, ou qualquer ferramenta que seja, onde você vai tentar prever uma expectativa de valor, você além dos win rates, você vai precisar também da oscilação das odds em todas as situações, green, red, ajuste. Como que você pode conseguir isso de uma forma simples? Por quê? Porque você pode fazer isso buscando as entradas reais. Você está utilizando um método, está anotando aí, planilhando as suas entradas, e digamos que você já tem um bom período aí, um número razoável de registros, e coloca e cria aqui na planilha, assim como eu estou mostrando para vocês aqui. Vai colocando aqui, ó, que eu ganhei tanto, aqui eu perdi tanto por cento sobre a stake, e vai planilhando esses resultados. Se você não quer esperar para fazer um trabalho manual, tem alguns sites, ferramentas que você pode utilizar para calcular isso, tá? Um site gratuito, inclusive, é o Academia das Apostas, apesar de que lá seguidamente dá falha na feed, né? Fica alguns intervalos do live lá sem enviar dados. Então tem esse probleminha, mas a odd de lá é diretamente da Betfair. Existem outras ferramentas pagas, entre tantas outras aí. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui eu uso, que é o Inplay Guru, que também de uma forma muito simples a gente consegue pegar esses dados, tá? Então, por exemplo, aqui, só pegar esse jogo aqui do Frankfurt Heidenheim. Caso eu estivesse aplicando um método neste jogo aqui, apenas como um exemplo, o que eu tenho? Eu tenho as odds, eu vou até tirar a odd do empate e do away, para a gente olhar aqui. Bom, simulando este jogo no meu método lá, eu faria entrada na odd 1,80, tá, certo? Porque é a odd do início do jogo, a odd de fecho, tá? Na verdade 1,75 aqui, porque aqui eu tô pegando 1 minuto, ela já deu uma subidinha, certo? Então tá aqui a nossa odd de entrada, 1,75. Lá no minuto 38, o time fez o gol e caiu para 1,29. Vamos fazer um cálculo bem rapidinho aqui comigo, pessoal. Entrei a 1,75 dividido pela odd de saída aqui, que é 1,29, dividido por 1,29 menos 1. Então me mostra aqui que aqui nesse jogo, aplicando aquele método que eu estava mostrando para vocês, eu teria obtido um lucro de 35% sobre a stake. Certo? Bom, o que determina esta oscilação? Você poderia listar aí diversos fatores que influenciam aqui, impactam nessa oscilação, certo? Como principais, eu vou colocar aqui 4 principais elementos que influenciam nesse dado da oscilação. O primeiro deles é a própria odd. própria odd do time, nossa própria odd de entrada, explica
muito bem a oscilação. Mas também temos outras coisas aqui para levar em consideração, que é o comportamento do jogo, justo, né? O minuto em que saiu o gol aqui também tem um peso aí sobre a oscilação. E os próprios índices de proatividade e reatividade dos times também têm uma influência. Mas eu quero mostrar para vocês agora uma coisa bem legal aqui, que vai ser bem útil, tenho certeza. Bom, como eu tenho aqui então as odds, eu quero comparar aqui, pessoal, a odd de entrada com o valor do meu ajuste no caso do green. Depois você faça o mesmo trabalho aqui para as outras situações. E você pode fazer isso também, casa e visitante. Porque aqui, deixa eu só separar aqui para nós, pessoal, que eu tenho aqui o home e away. Eu vou botar aqui então só casa, tá? Estou tirando o away para ficar uma análise bem correta aqui, então, das oscilações. Isto porque eu quero fazer aqui uma comparação entre a odd de entrada e o green. Beleza? Isso que eu preciso fazer aqui. Eu vou até fazer o seguinte aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida aqui, já que essa planilha aqui está bem pesada, a hora que eu for filtrar pode ser que dê alguma travada. Vou abrir aqui uma nova aba e vou colar aqui, ó. Beleza, é isso. Essas odds aqui, ó, eu não vou precisar, que é o empate e o away, beleza? Então tá aqui, ó, odd home e aqui os greens. Aqui ainda tem jogos aqui que eu não fiz entrada, né? Por isso que estão em branco aqui. Então eu vou eliminar essas linhas aqui onde eu não tenho dados, beleza? Basta que eu venha aqui, retire o vazias e show de bola. Beleza, então vou selecionar todo esse conjunto de dados aqui e vou inserir um gráfico de dispersão, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma analisadinha agora aqui. Eixo X, nós temos aqui as odds, beleza? Eixo Y, nós temos em porcentagem o tamanho da oscilação no green. Ou seja, o time fez o gol no HT em todos esses jogos, eu peguei o green e nós podemos ver aqui uma linearidade bem forte entre a odd e a oscilação. Ou seja, a própria odd de entrada explica em grande parte aqui a nossa oscilação. Vamos ver o quanto que a odd explica a oscilação? Beleza, vamos lá. Então aqui eu vou inserir uma linha de tendência linear, que já foi traçada aqui. Vou só pedir uma equação aqui, o r quadrado, para a gente dar uma analisadinha aqui. Vou puxar aqui para cima, que espero que vocês estejam vendo. Até vou dar uma aumentadinha aqui, ó, na fonte para facilitar aqui para vocês as coisas. Show? Então tá aqui, ó. Olha o nosso nível de significância aqui. 0,76, certo? Esse dado aqui ele chega no máximo a 1, onde seria a perfeição aqui da nossa regressão. Ou seja, se cada ponto desse aqui tivesse sobrepondo a nossa linha de tendência de uma forma perfeita, veja que eu não teria nenhum tipo de variação, ó, entre a linha e os pontos, né? Isso caso eles estivessem todos certinhos aqui em cima, tá? Neste caso aqui eu chegaria a 1. Mas 0,76 representa que somente a odd de entrada explica muito bem a nossa oscilação. O que faltaria aqui para chegar em 1, pessoal? Exatamente, caso a gente adicionasse aqui mais variáveis nessa regressão, que são aquelas que eu falei para vocês: o minuto do gol, o comportamento do jogo, caso a gente pudesse transformar isso em número e colocar aqui como uma variável, certo? Os índices de proatividade e reatividade. Caso eu tivesse todo esse conjunto de variáveis aqui trabalhando junto, provavelmente eu ia chegar muito próximo a 1. Só que só a odd já me dá uma noção muito boa. E o porquê que eu estou mostrando e fazendo isso aqui, pessoal? Porque agora, de posse da minha equação, eu posso fazer o cálculo que eu teria caso tivesse pego o green nos jogos que eu não fiz entrada. Você entende? Que daí eu posso estudar outras equipes, outros times que podem ser EV+, aqui no meu método, podem ter uma explicativa de valor positiva, porém eu não sei, porque eu não estou fazendo as entradas nele, não estou computando dados deles,
certo? Essa é a ideia dessa parte aqui, tá, pessoal? Então eu puxaria essa equação, que posso até copiar aqui, ó. Estou copiando ela aqui, voltaria para minha aba de dados. Aqui, no caso, eu já tenho esse cálculo, tá, pessoal? Já tenho esse cálculo. E está aqui, ó, o Green Linear Home, exatamente o que nós estávamos vendo lá. Olha só quantos jogos eu não tenho esse dado. Agora eu tenho, ó. Por quê? Apliquei aquela fórmula lá e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu nem preciso fazer de novo, porque já está pronto aqui, ó. Tá, a equação lá, ó, tá aqui, ó. Claro que pode ter dado alguma pequena diferença, porque eu já alimentei com mais dados essa planilha, né? Então pode ser que dê alguma mínima diferença aqui na equação. Aqui está 51, 61, 49. Vamos ver lá. 51, 0, viu que está bem próximo aqui. Por quê? Porque eu já tinha feito isso anteriormente. Posso refazer agora, que eu tenho mais dados, com certeza, trazendo um dado cada vez melhor aqui da minha regressão para minha tabela aqui, para meu banco de dados, beleza? Então, a única coisa que eu fiz aqui, peguei o nosso intercepto aqui, que é o primeiro elemento da equação, multipliquei pela odd. E é isso, tá pronto, simplesinho assim. Então, com isso, pessoal, eu tenho aqui, então, todas as oscilações de green dos jogos que eu não fiz entrada, beleza? E aqui, neste caso específico deste método, como ele tem stop, eu posso ter o ajuste, então eu teria que fazer essa regressão para todas as situações, ó. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Então eu tenho o green linear home, o red linear home, ajuste linear home e também os mesmos dados aqui em relação ao away, ó, o visitante. Bom, beleza, show de bola. Agora eu tenho esses dados e eu posso passar aqui para o nosso dashboard, beleza? Só deixa eu retirar aqui para a gente. Estou puxando esses dados aqui para o dashboard, tá? Através de uma tabela dinâmica. Essa parte aqui eu não vou explicar aqui nesse vídeo para não tomar muito tempo. E como eu já sugeri para vocês, o vídeo do dashboard de cantos mostra aí, e são 3 vídeos, inclusive uma série, né? Que mostra passo a passo aqui como você criar um dashboard como esse aqui. Então eu estou colocando aqui o nosso EV+, aqui na tabela. Estou colocando o nosso EV+. De que forma eu estou calculando isso aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou voltar aqui a barra de fórmulas. E aqui eu já estou pegando um exemplo que é um pouquinho mais complexo, que vai ficar bem fácil para você fazer nos métodos mais fáceis, porque tem métodos que você não vai ter o ajuste, né? Você vai ter só o green ou o red. Mas no que se baseia este cálculo aqui de uma forma bem simples? Talvez você olhe aqui na forma, fica um pouco complicado, é porque aqui eu estou trabalhando dentro da tabela dinâmica e fazendo ponderações, né? Fazendo as ponderações dos win rates. Mas, enfim, de uma forma bem simples, explicando para vocês, o EVH, que é a esperança matemática aqui do meu método, ele se baseia no seguinte cálculo. Win rate vezes o valor do meu green, certo? Médio por entrada, menos a porcentagem de heads vezes o valor médio que eu perco em cada head. E aqui mostrando para vocês então, como eu uso neste método aqui, eu tenho o ajuste, né? Caso não saia o gol até o HT, eu vou fazer o meu stop, assumindo aí o head do ajuste. Então eu tenho aqui, pessoal, a média de green aqui, né? Vezes o valor médio do meu ajuste. Como eu busquei esses dados lá na regressão linear, então eu consigo fazer isso para todos os times agora. Só que eu vou reduzir deste valor a minha média de head, né, no caso, vezes o valor médio que eu assumo aí de prejuízo nos heads. E no caso aqui, como tem o ajuste, eu também utilizo ajuste. Porém, aqui, para tornar uma análise bem interessante, eu faço a ponderação dos win rates de uma forma simples. Aqui no caso, como eu não estou filtrando nada, vai ficar o mesmo número aqui. Mas conforme eu vou filtrando, isso aqui vai mudar. Vou botar um exemplo aqui para vocês ficar mais fácil. Vamos aqui na Bundesliga, eu vou botar aqui o Dortmund, por exemplo. Então tá aqui, ó. O Dortmund, considerando os 20 jogos aí desse período que se refere à última temporada mais o início essa planilha está atualizada, poderia até botar só essa temporada, mas eu teria poucos jogos aqui ainda, só 3 jogos do Dortmund em casa. Então vou botar aqui a partir de janeiro, só para facilitar para a gente, tá? E também até odd 2, né, pessoal? Meu método aqui é até odd 2. Então o que eu tenho? Desses 12 jogos, 75% deles o Dortmund fez o primeiro gol no HT, beleza?
Beleza, tranquilo, show de bola. Só que, digamos que o Dortmund tá jogando com o Freiburg aqui. Então vou botar o Freiburg, vou botar a odd média do Freiburg, da mesma maneira que nós já usamos lá nas nossas planilhas de ligas, tá? Estou simulando a odd, aproximando aqui na odd média a odd do jogo que eu estou analisando de fato. E aqui eu tenho então que o Freiburg ele só fez o primeiro gol no HT como visitante nessa faixa de odds nos seus 11 jogos em 18% das vezes. Em 36% das vezes ele tomou o primeiro gol no HT. Como eu estou fazendo aqui um win rate ponderado, o que eu tenho aqui? Ó, win rate ponderado. Eu tenho exatamente esses dois dados. Ó. Eu cruzo os dois dados. O Dortmund venceu 75%, o Freiburg perdeu 36%. Então eu tenho aqui um win rate ponderado do casa de 55%. Então quando eu for fazer a análise desse jogo aqui, só colocando como um exemplo aqui para vocês, eu entendo aqui que o Dortmund teria a probabilidade, conforme os dados históricos, de 55% de chance de fazer o primeiro gol no HT. Certo? Será que o valor médio que o green do Dortmund me retorna me traria valor dado este win rate? Aí é que está a questão. Estou fazendo a ponderação agora com o mercado. Certo? E aqui a própria planilha está me dizendo que sim. Por isso esse número ficou positivo e por isso essa célula ficou verde. E para finalizar aqui, pessoal, o legal e interessante disso tudo é que agora eu posso pesquisar times aqui, ó, como por exemplo, só uma breve pesquisa que eu já fiz, inclusive, de um time que eu não opero, mas que agora eu sei, que é um time EV+, aí para fazer as entradas quando joga em casa. Por exemplo, o Parma. O Parma jogando em casa, até odd 2, né? É o nosso método aqui, veja como ele é positivo aqui. E nessa temporada, então, nem se fala. Olha, tá. Olha como ficou mais verde aqui. Olha o minuto médio do primeiro gol do Parma, bem no iniciozinho do jogo. Um EV positivo aqui no método. Claro, aqui, pessoal, estou fazendo puramente uma análise quantitativa, tá? Só uma análise quantitativa. E, enfim, acho que é esse o conceito que eu queria mostrar para vocês. Aqui só um exemplo, mas que você pode replicar em qualquer tipo de método. Basta seguir aí os passos que eu mostrei para vocês. Espero que tenha sido útil o conteúdo. Caso tenha sido, deixe o seu like, seu comentário, seu dislike. Aproveito para convidar você a entrar também lá no nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até a próxima.